Olá pessoal, vocês me pediram muito, então neste vídeo eu vou mostrar como eu faço o forro de duas formas para essa peça aqui, que é uma nécessaire, um estojo. Nesse caso eu fiz o forrinho simples, de saquinho, sem estruturação, ó, ele fica mais molinho. E essa outra aqui eu fiz estruturada com o EVA, então ela fica mais firme, dependendo do resultado que você deseja para sua peça, você vai escolher a técnica mais adequada. O vídeo desse quadradinho square que eu usei para fazer essas peças já tem aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição. Com ele eu fiz uma sacola, uma bolsa, e aqui eu usei então o mesmo quadradinho. No caso da bolsa, eu recomendo fazer o forro seguindo a técnica do saquinho. Aqui eu tenho, olha, uma outra peça que eu fiz o forro duplo, né, com tecido. E no caso das clutches, como essa daqui, eu recomendo que faça estruturado com o EVA. Então, aqui eu tenho a aberturinha, ó, tenho o EVA por dentro, eu faço a costura do forro e depois costuro o forro na peça com pontinhos à mão. E aí, só depois eu fecho a lateral com pontos baixos. Então, acompanhe esse vídeo e escolha a sua técnica favorita de acordo com a peça e o resultado que você deseja. O vídeo desse quadradinho que eu usei aqui já tem no canal, então eu vou deixar o link na descrição. É só fazer o mesmo passo a passo e duas peças assim, de 2x3, com 6 quadradinhos para frente e 6 para as costas. Eu vou mostrar aqui a primeira forma de fazer o forro em tecido. A primeira delas é forrando as partes individualmente e depois eu costuro o zíper e faço a união da lateral. Então, você vai tirar a medida da sua peça já finalizada, com todos os arremates. É legal também deixar de um dia para o outro para tirar essa medida, deixar ela bem acomodada. E aí, eu tiro a medida, então, ó, certinha da peça, sem folga de costura. Eu tirei aqui no papel craft. E aí, eu vou cortar no tecido, que pode ser tricoline, algodão cru, algum tecido que não tenha muita elasticidade. Você vai precisar de 2 pedaços de tecido pra frente e 2 para as costas, porque eu vou fazer o forrinho duplo. Inclusive, se quiser estruturar mais a sua peça, dá pra colocar um EVA por dentro, como eu fiz no vídeo da clutch. Então, aqui eu vou passar essa opção também. Então, são 4 partes de tecido, 2 pra frente, 2 para as costas. Eu juntei as duas partes e passei uma costura ao redor, deixando aqui mais ou menos 4 dedos para desvirar a peça. Então, isso a gente vai fazer nas duas partes. Costurei a máquina, poderia ser costura à mão também, com pontinho atrás. Os cantinhos, a gente corta aqui o excesso, sem chegar na linha da costura. Corto os 4 cantinhos. Quem tiver a tesourinha de picote, também pode passar aqui ao redor. E aí, nós vamos desvirar, ajeitando bem aqui. Sempre é bom passar com ferro para assentar bem a costura. Então, a gente vai fazer isso com as duas partes. E nesse momento, se você quiser estruturar a sua peça com o EVA, você vai tirar a medida um pouquinho menor do que essa peça que nós vamos costurar aqui. Porque o EVA vem dentro essa almofadinha que a gente fez aqui com o nosso tecido. Então, eu vou desvirar aqui as duas, passar direitinho com o ferro e tirar a medida do EVA.
Bom, então, eu desvirei aqui a nossa peça, passei direitinho com o ferro, e aí, aproveitei já para tirar a medida do EVA. Observe que ele fica um pouquinho menor, mais ou menos 3 milímetros, do que o nosso tecido. E aí, pela abertura que eu deixei aqui para desvirar a peça, eu coloco o EVA e ajeito ele aqui dentro. No caso da manta acrílica, se você for utilizar, aí você já pode costurar, né? Fazer uma telacê em uma das partes do tecido e ele fica fixo no tecido. Aí, eu ajeito aqui ele por dentro, por isso que ele tem que ser um pouquinho menor. E a peça fica bem estruturadinha. Esse aqui é bem legal pra clutch, pra necessaire, enfim. Ó, certinho. Se quiser, você pode rebater a costura na máquina, fechando já essa aberturinha e fazer aqui toda a volta. Como eu vou costurar no meu crochê, eu já vou fazer a costura de uma só vez. Coloco ele aqui, alfineto, e aí ele fica assim. É importante deixar essa parte aqui dos pontos baixos livre, sem costura, sem tecido, porque nós vamos fechar a peça com ponto baixo. Então, por isso que a peça fica um pouquinho menor assim. A gente não deixou margem de costura, né? Tirou a medida certinha, então ela já retrai na medida que a gente precisa. Então, eu vou passar a costura na máquina, já fechando aqui a minha abertura. Pode ser feita a costura à mão também, aí você vem com a agulha Darning, a linha de costura, e vai pegando aqui um pedacinho do tecido e um pedacinho do crochê, pode ser com alinhavo ou pontinha invisível, como você achar melhor. Eu vou passar na máquina, lembrando de colocar a linha branca por dentro e amarela por fora, para não aparecer aqui. Um detalhe importante, nessa costura aqui, eu já vou colocar o zíper. Então, você vai precisar de um zíper que seja maior do que a largura da sua peça. Pode ser zíper de 1 metro, ou esse daqui, por exemplo, é um que eu vou cortar o excesso dele, tá? Vou colocar ele aqui. E aí, já aproveito pra, nessa costura, coloco ele aqui entre o crochê e o tecido. Costuro ele aqui. E aí, na outra parte, depois de costurar essa primeira, né, eu venho com a próxima e costuro desta forma. Então, ele vai ficar embutido aqui entre o crochê e o forro. Costurei aqui a primeira parte, então, o zíper fica entre o crochê e o forro. Fiz aqui a costura toda a volta com a linha amarela. E agora, eu alfinetei a outra parte na mesma direção aqui do zíper. Depois, a gente vai cortar esse excesso, né, deixando o cursor aqui pra dentro. Então, alfinetei a outra parte e agora vou costurar. Já costurei aqui as duas partes, aí a gente confirma se o zíper tá abrindo direitinho, ó, não pegou aqui nenhum ponto. E aí, antes de cortar o excesso, aqui desse lado eu já cortei. É legal a gente costurar aqui, olha, pro zíper não escapar, né, o cursor, você pode costurar um pedacinho de tecido, um viés, ou fazer com a própria linha de crochê. E aí, ó, dos dois lados, a gente corta o excesso e faz esse acabamento. Já coloquei aqui, olha, o acabamento dos dois lados do zíper. Essa parte fica assim pra dentro da necessaire. E aí, a gente faz o fechamento com pontos baixos ao redor. Venho com o mesmo fio que eu trabalhei. Nesse caso, foi o natural de 6 cabos. Coloco aqui o zíper pra dentro. Acho mais fácil fechar aqui, né? E aí, vou pegando nas duas alcinhas dos dois lados e fecho toda a volta com pontos baixos.
Depois de contornar a lateral e o fundo da nossa peça com ponto baixo, ó, já tá prontinha, forrada, com o zíper embutido e tá pronta a nossa peça. Tem uma outra forma de fazer o forro, que seria fazendo o ponto baixo ao redor, na parte do crochê ainda sem o forro, e aí eu costurei o zíper antes de fazer esse ponto baixo. Então, eu juntei as duas partes, como a gente fez na primeira técnica, juntei as duas partes, costurei o zíper, aqui eu costurei com o próprio fio, costurei à mão, e fiz o ponto baixo ao redor. E aí, a gente faz o forro como se fosse um saquinho interno, com a mesma medida, usei aquele mesmo molde, né, com a medida sem folga de costura. E aí, eu costurei 2 saquinhos, deixando aqui a parte de cima, né, aberta, costurei ao redor, cortei os cantinhos também. Uma das partes eu desviro, então, essa daqui tá no avesso e essa daqui tá com o direito pra fora. E aí, nós vamos colocar essa peça desvirada, direito com direito, uma dentro da outra, alinhando as costuras da lateral. E aí, eu passo uma costura aqui na parte superior, deixando também 4 dedinhos para desvirar. Então, eu vou fazer essa volta aqui, uma costura com o avesso para fora, depois eu desviro e fico com a peça pro lado do direito. Costurei toda a volta, agora eu desviro. Coloco um saquinho aqui dentro do outro, e aí ele fica com as costuras todas embutidas, né, pra dentro do forro. Agora, a gente faz uma costura rebatendo, pra já fechar essa abertura aqui, e rebate toda a volta. Depois de rebatido, a gente coloca aqui dentro e costura aqui, olha, escondendo essa linha do zíper. Nesse caso, é mais fácil costurar à mão, porque fica meio difícil na máquina de fazer essa volta, né, toda já com o zíper. Então, nesse caso aqui, eu recomendo costurar à mão. Essa técnica fica mais difícil de colocar o EVA, mas daria pra colocar nessa costura do saquinho a manta acrílica, sem problemas. E essa daqui também, olha, pra bolsa, qualquer tipo de bolsa, a gente pode usar essa daqui. Costurando, então, o zíper separado do forro, depois a gente faz esse acabamento aqui. Olha só, rebati a minha costura, fechando a abertura. Aí, eu alfineto bem aqui, alinhando as costuras laterais. Aqui, olha, eu fiz uns pontinhos no zíper, pra ele ficar aqui por dentro. E aí, eu venho com a agulha de mão, bem aqui na beiradinha do tecido. Prendo o meu fio, coloco fio duplo, né? E vou pegando como a gente faz a costurinha do amigurumi, ó. Um pontinho aqui no zíper.
e um bem aqui, ó, na beiradinha do tecido, pra não aparecer. E aí, costuro toda a volta, e essa é a segunda opção. Você escolhe aí, de acordo com a sua peça, qual dessas duas técnicas é a mais indicada, dependendo do ponto, da modelagem da peça. Eu espero que vocês tenham gostado, que essa aula seja útil para vocês, e até o próximo vídeo.